Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, chegando até o seu lar, chegando até você com lições preciosas da Palavra de Deus. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Missão, em Marabá, como você já sabe, e todos os sábados temos um encontro marcado aqui nesse programa, trazendo um comentário todo especial a respeito de um tema que é edificante para a igreja e para todos nós. E hoje, o tema de hoje será o ministério de apóstolo. E eu quero convidar você a permanecer conosco. O que significa esse dom apostólico? O que significa, como é a figura do apóstolo? Como compreender o apóstolo da igreja primitiva, dos tempos atuais? A etimologia da palavra, tudo isso nós vamos aprender hoje aqui no programa Escola Bíblica. E você já sabe, contando com os comentários aqui do evangelista Wallach, do pastor Elias, nós convidamos você a não mudar de canal, a permanecer conosco. Mas antes de fazer a leitura da nossa lição, eu quero convidar você para orar conosco. Vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor e vamos pedir a Ele a direção do Seu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, porque nada somos sem Ti, Pai. Sua palavra diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo, que nos guie, que abençoe os teus servos que aqui estão, que vão comentar essa lição, que abençoe a quem está nos assistindo, nossos irmãos, pastores, os professores da escola bíblica, os alunos, que o Senhor abençoe a pessoa amiga que nos assiste nesse momento, que parou para assistir esse programa, que o Senhor alcance com graça, com sabedoria, com bênção dos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, a lição de número 6 trata do ministério apostólico, agora entrando propriamente nos dons ministeriais, que vamos já detalhar para você. E o nosso textuário está aqui em Efésios 4:11. Quero ler com você o textuário da nossa lição de hoje, a lição de número 6, que nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática nos diz: o dom do apostolado foi concedido à igreja, por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe, que você pode acompanhar, está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7, você pode acompanhar. Pegue sua Bíblia, se você não tem a revista, pegue sua Bíblia Sagrada e abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 até o 16, faremos a leitura. Acompanhe conosco também na tela. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em
amor. Glória a Deus, para a edificação em amor. Muito importante terminar com essa palavra, né? Sabemos que todos os dons, eles devem ser exercidos com amor. O amor é o dom supremo, já falamos sobre isso. E hoje, falando sobre esse dom de apóstolo, o apostolado. É um dom maravilhoso. A Bíblia diz que Deus deu à igreja, que Deus dá esses dons à igreja, esses homens que têm esse dom maravilhoso do Senhor para servir a igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Como compreender? Há muitas dúvidas, né? A gente tem ouvido falar muito nos últimos anos sobre esse dom de apóstolo. Há muitas igrejas apostólicas e há muitas pessoas que se denominam apóstolos. E nós precisamos compreender essa perspectiva bíblica. Nós, da Assembleia de Deus, nós temos uma concepção sobre isso. Nós temos uma fé firmada sobre o tema. Ele é bíblico. Agora nós temos uma concepção que talvez divija de algumas outras religiões e outras igrejas. Nós vamos esclarecer hoje aqui qual é a nossa posição, por que ela é assim, através dos comentários aqui dos nossos queridos irmãos, o evangelista Wallach e o pastor Elias. E eu começo aqui com o pastor Elias Gomes, nos falando. Pastor Elias, um tema maravilhoso, né? Um tema que ele é relevante para a igreja hoje e que todo cristão, todo crente precisa compreender, ter essa concepção do que é a figura do apóstolo e do dom. É um dom, está na Bíblia, e eu queria que o senhor nos falasse um pouco, a guisa de introdução, né? Sobre o que é o dom e o colégio apostólico, enfim, nos fale um pouco sobre isso. Muito bem, pastor Marcos Melo, satisfação estar aqui mais uma vez com os senhores, evangelista Wallach, Deus abençoe. Deus abençoe você também que está agora nos acompanhando. E eu tenho para mim, pastor Marcos, que assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo, evidenciando para a igreja de Corinto, que não deveria ser ignorante, que não deveria ser desconhecedora acerca dos dons espirituais, acerca dos dons ministeriais também não é diferente. Nós hoje, pela graça de Deus, estamos já iniciando o estudo de uma outra classe muito especial de dons, que são os dons de ministério, ou dons ministeriais, mais propriamente o dom de apóstolo hoje, ou apostolado. E é muito importante lembrar que hoje nós estaremos estudando apóstolo, depois vem o dom de profeta, depois vem o dom de evangelista, dom de pastor e doutor e mestre, né? É muito salutar frisar nesta noite uma diferença básica entre dons espirituais e dons ministeriais. Os dons espirituais eram manifestações, ou são manifestações sobrenaturais da parte de Deus para a igreja. Todavia, essas manifestações são centradas ou centralizadas na igreja. As atuações delas ocorrem na igreja, são mais congregacionais. O ambiente é o interno da igreja. E já as manifestações dos dons ministeriais são além da igreja e até toda a terra, né? Então, essa é uma evidência de diferenciação que faz necessário ser ressaltada. Todas as vezes quando se fala sobre o dom de apóstolo, se trata de uma temática muito intrigante, que tem sido um assunto de discussões, interpretações, controvérsias, diferenciada, e nós temos uma posição com relação a isso, à luz da Bíblia, à luz do contexto bíblico teológico. O apóstolo Paulo nos falou também sobre o propósito, que assim como os dons espirituais têm propósito, dons ministeriais também têm propósito, têm finalidade. Deus não faz as coisas assim de qualquer maneira ou de qualquer jeito, ao léu da sorte, não. Deus fez e faz com propósito as coisas, e ele manifestou os dons ministeriais, está no versículo de número 12, que é o versículo seguinte, após o versículo de número 11, que evidencia propriamente os dons ministeriais. Ele quer aperfeiçoar os santos para o serviço cristão, e ele quer também a edificação do corpo de Cristo, a fim de que nós cheguemos à unidade da fé. Apesar de não estar na lição propriamente dita, mas tanto em 1 Coríntios capítulo 12, quando trata dos dons espirituais,
Lá o apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo, e uma das evidências lá que ele faz é sobre a unidade do corpo. Ele quer manter essa unidade. Aqui também, em Efésios, através dos dons ministeriais, ele quer que nós cheguemos à unidade, ele quer que nós primemos, zelemos por essa característica da igreja, que é a unidade. E o Senhor, ele quer, então, aperfeiçoar os santos do ponto de vista pessoal, do ponto de vista particular, e do ponto de vista coletivo, ele quer a edificação da igreja. O termo apóstolo vem de apostelon, é um verbo que significa enviar, remeter. E no sentido aqui da lição, no sentido bíblico de Efésios 4:11, significa aquele que é enviado. É um mensageiro que é designado para realizar uma missão especial, realizar um propósito especial. No contexto bíblico, essa palavra apóstolo, ela se apresenta pelo menos uns 4 ou 5 aspectos, pelo menos em 5 aspectos. E de uma maneira bem simples, nós iremos falar aqui, porque isso será aprofundada logo mais pelos demais colegas, e ao longo da lição de hoje. O primeiro sentido, através do qual ela se apresenta, é o sentido amplo, o sentido etimológico da palavra, que quer dizer isso mesmo, aquele que é enviado, é um mensageiro. O outro sentido está relacionado ao supremo apóstolo, ao apóstolo paradigma, o apóstolo modelo, que é o próprio Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, ele é o apóstolo, o Senhor, ele é o supremo apóstolo. Então, isso dispensa comentário no que diz respeito a atender às qualificações de um verdadeiro apostolado, porque o próprio Jesus, ele foi enviado. Isso está escrito em João capítulo 17, versículo de número 3, ele mesmo falando. E está em João capítulo 20, versículo 21 também. Ele diz, da mesma maneira que o Pai lhe enviou, ele enviaria os seus discípulos. E eu estou me referindo aqui propriamente aos 12 primeiros discípulos que foram selecionados para assumir ou ocupar a terceira classe, né, ou manifestação desse termo apostolado, que é a classe do colégio apostólico. E essa de colégio apostólico é a terceira faceta, é o terceiro aspecto através do qual a palavra apóstolo se apresenta. Quando se trata do colégio apostólico, se trata de um grupo seleto. Não se trata de alguém que se nomeou apóstolo, não se trata de alguém que teve uma visão para ser apóstolo, não. Está escrito em Mateus, capítulo de número 10, está escrito em Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12, está em Marcos, capítulo 3, e então em todos esses contextos, o Senhor mesmo chamou esses discípulos e os nomeou apóstolo. Então, eles constituem por algumas qualificações, alguns pré-requisitos que eles atendem esse chamado do Senhor, e esses pré-requisitos, essas qualificações para integrar esse quadro de colégio apostólico será destrinchada logo, logo. O outro aspecto que esse termo apóstolo se apresenta são para se referir aos apóstolos que são bíblicos, porém estão fora desses 12. A palavra de Deus nos refere em especial o apóstolo Paulo, que era considerado o apóstolo dos gentios, o maior líder do Novo Testamento, o maior líder da igreja neotestamentária, e em virtude disso é que a lição de hoje vai tratá-lo com riqueza de detalhes no tópico 2. Então, o apóstolo Paulo, se fala de Barnabé também, Atos capítulo 14, versículo de número 14, se refere a Barnabé como apóstolo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo se refere a ele, chamando também de apóstolo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Se fala também de Júnia ou Júnias, em alguma versão, e Andrônico, que eram parentes do apóstolo Paulo e eram também considerados como apóstolos no sentido de serem enviados, porque as igrejas, está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 7, e Epafrodito também é considerado apóstolo, e outras pessoas, porque as igrejas do primeiro século, a igreja primitiva, as várias congregações em lugares diferentes, inclusive a de Antioquia, ela enviava mensageiros, ela enviava homens, pessoas designadas
na orientação de Deus para realizar uma missão extraordinária debaixo da orientação do Senhor. Então, essas pessoas eram consideradas apóstolos. E o último tópico que eu quero evidenciar aqui, ou o último aspecto pelo qual o termo apóstolo se apresenta, é no sentido atual, que nós temos os missionários. Missionário que verdadeiramente vai a algum lugar, alguma localidade, desbrava numa região, anunciando a palavra do Senhor, onde o evangelho ainda não foi pregado, onde o evangelho não foi anunciado. E essa pessoa que realiza isso, ela é considerado um apóstolo da atualidade. Esse sim pode ser considerado apóstolo. Não apóstolo no sentido de título eclesiástico, mas apóstolo no sentido de dom, como está descrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Porque todas as vezes, quando se fala a palavra ou o termo apóstolo, né, pastor Marco, muita gente, muitos líderes, infelizmente, caem no auto-engano de arrogar esse termo para si, atribuir esse título para si, e na condição de um título eclesiástico, primando por uma superioridade eclesiástica. Muitas das vezes são pastores, evangelistas que foram nomeados, que foram designados pela sua própria convenção, pelo seu próprio ministério, e às vezes fazem isso, mas isso é absolutamente antibíblico. Nós vemos que os verdadeiros apóstolos, no sentido atual, são aqueles que vão desbravar um lugar, vão anunciar o evangelho, vão proclamar o evangelho da salvação. Ok, pastor Marcos? Tá aí, você já teve um pouco sobre uma noção já muito boa do que é o dom de apóstolo, né? Nós vamos agora passar aqui ao evangelista Wallach, que vai também nos trazer um pouco mais sobre esse dom maravilhoso de apóstolo. Evangelista Wallach. Amém, pastores. Eu vendo os comentários do pastor Elias, eu vi como ele definiu tão bem, né? E ele começou falando sobre a unidade, a igreja como unidade. E é um dos objetivos dos dons ministeriais, assim como dos dons espirituais que nós estudamos outrora, é nos fortalecer como igreja, né? Então, nos tornar unidade, deixar uma igreja madura, uma igreja perfeita, à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas se tratando de colégio apostólico, nós temos que ter em mente que, como o pastor Elias bem já falou aqui, muitas pessoas seguiam a Jesus Cristo, muitos discípulos seguiam a Cristo, mas poucos foram escolhidos para esse apostolado. E nesse sentido, nesse entendimento que nós vamos compreender onde é que entra essa terminologia do colégio de apóstolos. E quando nós tratamos aqui na revista sobre o colégio dos apóstolos, o colégio apostólico, nós estamos tratando dos 12 selecionados, escolhidos pelo Senhor Jesus para a anunciação das boas novas. Mas a gente pode ficar se perguntando assim, mas quais as características que poderiam diferenciar aqueles 12 homens escolhidos por Jesus? Porque nós vimos aí no início da nossa lição que eles eram homens comuns, homens simples, com problemas talvez como o nosso, talvez como problemas financeiros, como problemas de enfermidades na família, mas que Jesus escolheu. Mas hoje, analisando o tempo que já passou por todas as situações vivenciadas, hoje nós podemos tirar algumas conclusões do que os diferenciou e o que muitos querem se assemelhar a eles, não por uma questão religiosa, mas por uma imposição de glamour, de status social dentro das igrejas, né? Mas de certo é que nós temos aqui 3 características principais que nós separamos para os irmãos. A primeira é que, e talvez a mais importante, é que aqueles homens, eles foram testemunhas presenciais da vitória da vida sobre a morte. Eles foram testemunhas presenciais de conviverem com o Senhor Jesus, presenciarem o seu açoite, a sua morte, mas acima de tudo de presenciarem a sua ressurreição. Então eles são testemunha desses fatos. Eles foram ministros
e como ministros, eles anunciaram a palavra de Deus. E quando nós falamos de colégio apostólico, nós estamos ligando um tema diretamente relacionado ao ID que nós já estudamos. Está aqui em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nós tratamos da grande comissão, e diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vou prosseguir. Mas nessa situação, o que nós vemos? A grande comissão ligada diretamente ao colégio apostólico. Eles receberam a grande comissão de forma direta. Nós temos também a nossa responsabilidade na pregação do evangelho. Mas o que nos diferencia é que eles receberam diretamente, pessoalmente, do mestre. Então, nós temos como testemunhas, como ministros e como pessoas dotadas de poderes, autorizadas, outorgadas, delegadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte e após a sua ressurreição. Porque nós já vimos aqui, nós já presenciamos várias passagens bíblicas, que os milagres realizados tanto pelo Senhor Jesus como pelos apóstolos, eles não eram realizados tão somente após a ressurreição. Na época de Cristo, eles já realizavam com Jesus. Um exemplo disso, não estou tratando dos apóstolos, estou tratando agora dos discípulos, dos 70, que foram encaminhados e foram determinados que pregassem de 2 em 2, que expulsassem demônios em nome do Senhor Jesus. São discípulos. Agora você imagina a capacidade que aqueles homens, espiritualmente falando, tinham de agir em nome do Senhor Jesus com Cristo em vida. Então, para fechar aí o nosso comentário, nós gostaríamos que você não esquecesse disso. Que o que diferencia hoje daquela situação eram basicamente essas, ou poderosamente essas. Eles foram testemunhas da vitória da vida sobre a morte. Eles foram ministros diretos de receber uma comissão ilimitada e direta do próprio Senhor Jesus Cristo e dotados de poder, de outorga do próprio Senhor. Então, portanto, nesse aspecto é que nós analisamos a importância desse colégio apostólico, e quando nós tratamos dessa frase, dessa locução aí do colégio apostólico, a gente trata também, pastor Elias, nós já vimos aqui que o significado do termo apóstolo é aquele que leva, né? É aquele a quem é delegado a ordem. Mas é necessário que a gente entenda também que o termo colégio, e quando a gente se refere ao termo colégio, nós estamos nos referindo não à escola, mas ao colegiado, à coletividade. E essa coletividade que nós estamos nos referindo é a coletividade da igreja, do corpo de Cristo, nós como membros, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e a nossa edificação da nossa obra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de citar um texto aqui, pastor Elias e evangelista Wally, que são nossos queridos irmãos que nos assistem. Eu vejo Deus, ele construindo a igreja como se fosse um edifício. A gente lê na Bíblia o apóstolo Paulo comparando a igreja como um edifício. O próprio Senhor ele fala de uma construção quando ele conversa com Pedro, ele fala que sobre esta pedra que é ele edificaria a sua igreja, né? Ele que é a pedra angular, aquela pedra sobre a qual está assentado esse edifício. Então essa compreensão da igreja como um edifício é muito interessante, essa parábola, para a gente compreender os dons ministeriais também. E aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quando a gente vai para Efésios no capítulo 2, vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a igreja é esse edifício. E quem são os apóstolos? Assim como os profetas, eles são fundamentos, mas eles não são o fundamento. O fundamento é Cristo, a pedra base, a pedra de esquina, a pedra angular, aquilo que
o apóstolo Pedro diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra de esquina, a pedra angular. Então os apóstolos foram escolhidos, e esse dom foi dado, para que a igreja fosse estruturada. E os 12 foram muito importantes na estruturação, naquele início da igreja, evangelista Wallach. E agora, não há mais necessidade desse apóstolo nos moldes que Jesus quis para aquele momento. Quando a gente percebe que, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 21, pastor Elias, a gente vai ver então o Senhor falando e dando essa visão para João, nas revelações do Apocalipse, capítulo 21, falando da Nova Jerusalém, versículo 14, ele diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Obviamente que Judas não está aqui. Obviamente que Judas não está aqui. Senão Matias, que foi sucessor aqui. Nesse sentido, ele foi o último e não há mais. Por quê? Porque a constituição dos 12, pastor Elias, ela tem um aspecto escatológico. Tá? E, portanto, reforça o entendimento de que não há uma repetição, não há sucessão apostólica, como alguns entendem assim. O Senhor queria aqueles 12 para aquele propósito e com fim também escatológico, se projetando para o futuro, para a Nova Jerusalém. Agora, eles foram o fundamento, assim como os profetas foram. E nós agora somos construtores nessa obra, nós somos edificadores. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter cuidado como nós edificamos. Nós estamos ajudando na edificação da igreja, quando nós estamos pregando a palavra, quando nós estamos ensinando num programa como esse, na escola bíblica, você que é professor, você que é pastor, você que é dirigente, você que é cooperador, você que é obreiro, líder, você está trabalhando nesse edifício, colaborando com o Senhor para o crescimento forte, saudável desse edifício. Então, e além disso, querer advogar a tese de um apostolado nos termos dos 12, continuação do colégio apostólico, realmente não encontra base bíblica nenhuma. Agora, no sentido da palavra, etimológico, de enviado, podem ser, porque existem outros, como o pastor Elias já bem colocou, o evangelista Wallach, houve outros apóstolos, outros homens denominados apóstolos, mas não no sentido dos 12, que estavam ali organizando a igreja, estruturando a igreja, a mando do Senhor Jesus, com poderes específicos ali, com autoridade específica dada pelo Senhor. Então, queridos, o apóstolo, ele é um embaixador, ele é um representante que é enviado, digamos, ele vai para uma outra nação representar um embaixador do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma espécie de apóstolo, ele está lá como um enviado, um representante. E qualquer coisa que um brasileiro queira lá nos Estados Unidos, tem que ir no consulado brasileiro tratar lá. E a autoridade maior qual é? É o embaixador brasileiro que está lá. Tá? Então é muito importante essa ideia de edifício que a gente compreende como Deus vai estruturando. Tá? Se eu já lancei as bases do edifício, pastor Elias, no início dele, por que eu vou colocar lá em cima de novo outra base? Não há razão de ser, não é verdade? Então, com esses conceitos, a gente vai fazer aqui uma pausa, vamos para o intervalo e já a gente volta falando mais sobre esse dom de apóstolo e vamos fincar bem aqui num homem que marcou a história da igreja, o apóstolo Paulo. Como se ele não estava entre os 12? Por que ele é denominado de apóstolo? Fique conosco e você vai saber por que disso, tá bom?